Olá, muito boa noite. No ar o Jornal 10, mais uma edição para esta semana. Seja bem-vindo. Vamos às manchetes. O presidente da CCSL explica em pormenores o porquê da greve da Polícia Nacional. Água e saneamento. O governo prevê investir 42 milhões de contos neste setor de 2018 a 2021. Ministro da Agricultura pede mais paciência porque o programa já está em curso. Autoridades moçambicanas introduzem drones na monitorização das cheias. Trump avisa a Coreia do Norte: o meu botão nuclear é maior. Peru, dezenas de mortos em queda de autocarro em Ravina, no Peru. Jornal 10, seja bem-vindo. A Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres, CCSL, pronunciou-se na manhã desta quarta-feira pela primeira vez sobre a greve realizada pelo Sinapol, Sindicato Nacional da Polícia. José Manuel Vaz classifica ainda a requisição civil decretada pelo governo de ilegal e pondera levar o governo ao tribunal. Vários foram os pronunciamentos oficiais feitos pelas diversas entidades, quer pública e privadas, incluindo o do primeiro-ministro José Ulisses Correia e Silva, que na altura classificou a greve da polícia como um autêntico atentado ao Estado do Direito Democrático. José Manuel Vaz diz lamentar o pronunciamento do Executivo, que veio com um tom de ameaças proferidas em público. Comparar a greve da Polícia Nacional a um atentado ao Estado de Direito Democrático, isto é gravíssimo, muito grave. Por quê? Porque em Cabo Verde tem havido várias greves. A greve e manifestação dos professores, a greve dos enfermeiros, a greve dos funcionários das alfândegas, da Direção de Contribuições e Impostos, nunca foram classificados como atentado ao Estado de Direito Democrático. A greve da Polícia Judiciária, a greve dos agentes prisionais nunca foram classificados como um atentado ao Estado de Direito Democrático. A greve dos funcionários dos registros e notariado, a greve dos oficiais de justiça também nunca foram classificados como atentado ao Estado de Direito Democrático. E a greve da Polícia Nacional nunca poderá ser classificado como atentado ao Estado de Direito Democrático. Por isso, de acordo com o sindicalista, deu nota positiva aos agentes que aderiram à greve, ao Sinapol e também aos efeitos da greve. Uma das razões pela qual a CCSL convocou a imprensa é exatamente para falar sobre a requisição civil decretada pelo governo. Vaz classifica essa requisição de ilegal e afirma que vai levar o governo ao tribunal por violar o direito à greve, conforme dita a Constituição da República. Temos cerca de 800 polícias, se retirarmos aqueles que estão de baixas, que estão doentes, que estão de férias, resta mais ou menos esses 1.600. E o governo abusivamente fez requisição civil de todo o outro pessoal. É ilegal. E o sindicato fez bem, porque o governo violou a lei sobre a greve neste momento. Violou a Constituição da República. E violou a Convenção número 87 sobre a liberdade sindical e a proteção dos direitos sindicais, ratificada por Cabo Verde. E em relação a isso, a CCSL irá apresentar uma queixa contra o governo de Cabo Verde por violação da liberdade do direito de exercício da greve em Cabo Verde. Para além disso, acrescenta Manuel Vaz que a desorganização do governo falou mais alto no quando da publicação da tal requisição. Nessas listas, não é? Há policiais aqui que já morreram, já faleceram, para ver o estado da desorganização, da desorientação que se chega a nível da Direção Nacional da Polícia e do Ministério da Administração Interna, e o governo foi levado na mesma, e nesse aspecto o governo foi muito mal assessorado, muito mal aconselhado, tivendo a posição que teve o seu primeiro-ministro relativamente à greve da Polícia Nacional. Devia ter um outro comportamento, uma outra atitude, uma outra abordagem de diálogo, de conciliação e de aproximação com o sindicato.
É de realçar que algumas vozes se levantaram para falar sobre a requisição civil e uma delas é a do especialista do direito do trabalho, Geraldo Almeida, que considera que a requisição de mais de 1.600 agentes da Polícia Nacional por parte do governo pode configurar uma ilegalidade se a intenção foi esvaziar com a greve. Questionado sobre a afirmação do diretor nacional da Polícia Nacional de que o crime diminuiu com a greve da polícia, o presidente do Sinapol diz que não comenta essa afirmação e pede apenas explicações de como foi feito esse estudo. A recente greve da Polícia Nacional levantou vários questionamentos. Até que ponto uma instituição da segurança do Estado pode ou não fazer greve? O presidente da CCSL diz que é legal a greve e aponta os meandros que obrigaram a PN a fazer a greve. José Manuel Vaz falou que os meandros que ditaram a greve e manifestação da Polícia Nacional foi o facto de o governo não lhes ouvir no que tange ao aumento salarial, já que há instituições municipais a ganhar mais do que a PN. Já há muitos anos não houve nenhuma melhoria salarial, nem nos agentes prisionais, nem nas guardas municipais, que é de 55 mil escudos. E a Polícia Nacional tem um salário de 50 mil escudos. Estão a exigir, pelo menos, que sejam equiparar o seu salário de 50 mil escudos a 55 mil escudos aos guardas prisionais e aos agentes prisionais e aos guardas municipais. Para além desses fatores, há a questão da carga horária que, de acordo com o presidente da CCSL, é muito abusiva e não recompensada. A Polícia Nacional trabalha de Santo Antão a Bravo, cerca de 60, 70, 80, até mais de 90 horas por semana. E gratuitamente para o Estado de Cabo Verde. Não pode. Todas as outras profissões trabalham 1 hora a mais, é pago em hora extraordinária. Quando é nos dias semanal, normal, essas horas é pago a 50%. Quando é nos dias feriado e descanso semanal, é pago a 100%. A Polícia Nacional não recebe nem 1 centavo de horas a mais que trabalha. Isto é uma luta que o Sinapol está a fazer agora. É uma luta que os trabalhadores no século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, fizeram na Inglaterra, França, nos Estados Unidos, etc. E o Sinapol agora está a fazer essa luta e o governo não reconhece que, de facto, esses profissionais estão a trabalhar horas a mais que devem ser compensados por tal. Uma outra reivindicação da Polícia Nacional é a de atribuição de subsídios de condição policial ao pessoal da Polícia Fiscal e também a de condição de polícia condutor. Em relação ao subsídio da polícia que são condutores, ao mesmo tempo de automóveis e de moto, como sabem, muitos policiais conduzem carros e moto na polícia, mas eles não entraram na polícia para conduzir carro e nem moto. Mas fazem isso e não são pagos por tal. Não há nenhum subsídio. Por isso o Sinapol está a exigir um subsídio de 25% sobre esse trabalho. Por quê? Quando um polícia condutor tiver um acidente, é obrigado a pagar 100 e tal, 200 e tal, 300 e tal contos. E ele não recebe por isso. De maneira, há uma situação de injustiça relativamente a esse aspecto e nós, através do Sinapol, está-se a exigir que haja um subsídio nesse aspecto. Ainda acrescenta que, no momento das negociações entre as partes, o governo inviabilizou os serviços mínimos. Afirmou-se também nessa conferência de que, na altura de um dos encontros entre essas partes, não se fez a assinatura do acordo porque o carimbo do Ministério da Administração Interna se encontrava em São Vicente e que o ministro Paulo Rocha afirmou que a greve não lhe iria afetar. A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o CID, culpou a diplomacia cabo-verdiana por 2 episódios que classifica de terem potencial de consequências negativas para a percepção do prestígio e utilidade de Cabo Verde na candidatura à CEDEAO e com os Estados Unidos relativamente ao voto recente do arquipélago na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a instalação de representações diplomáticas em Jerusalém e o reconhecimento desta cidade como capital de Israel.
Em comunicado, o CID refere-se à pretensão de Cabo Verde em assumir a presidência da Comissão da CEDEAO e ao voto recente do arquipélago na Assembleia Geral das Nações Unidas, a 21 de dezembro, sobre a instalação de representações diplomáticas em Jerusalém e o reconhecimento desta cidade capital de Israel. Segundo a Infopressa, o CID disse que a posição pode ter consequências desfavoráveis no contexto do interesse nacional, representado pelas relações de amizade e cooperação consolidadas em fortes laços históricos com os Estados Unidos. Acrescentou que o governo deveria consultar todos os partidos com assento na Assembleia Nacional. Entende o CID que na sequência dessa consulta caberia então ponderar o que poderia ser a melhor posição no que concerne ao interesse nacional, que certamente está aqui em jogo. Em relação à presidência da Comissão da CEDEAO, em que Cabo Verde saiu derrotado, tratou-se, de acordo com o CID, de uma jornada vergonhosa e desprestigiante para o arquipélago, que se expressou, alegam os democratas cristãos, numa incompetência e amadorismo evidentes que espera o CID estejam corrigidos com a rapidez necessária. O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, concedeu esta quarta-feira posse aos novos membros do Conselho de Administração da Agência Nacional de Água e Saneamento. O Ministro elencou um conjunto de desafios a serem vencidos em matéria de planeamento, de investimento e regulação técnica e económica. Para este ano também está em vista implementar a tarifa social de água. Os novos membros impulsados mostram-se motivados para trabalhar em prol de mais e melhor qualidade de água, de serviços de saneamento, diminuir a tarifa de água e saneamento, entre outros. O novo presidente do Conselho Administrativo da ANAS destaca um conjunto de medidas para o seu mandato e, para isso, o governo vai investir cerca de 42 milhões de contos no setor de água e saneamento de 2018 a 2021. A investir cerca de 42 milhões de contos no setor de água e saneamento, cabendo à ANAS definir o ritmo, as prioridades do setor. Trata-se de um volume de investimento no setor de água e saneamento que traduz a importância social, econômica e também ambiental que o Governo da República atribui a este setor. Este Conselho de Administração, bem como toda a equipa da ANAS, estão fortemente motivados para empreender a jornada que hoje se inicia, em prol de mais quantidade e melhor qualidade de água e serviços de saneamento, de maior e melhor qualidade de regulação técnica dos serviços prestados pelas operadoras de água e saneamento, e de uma, na medida do possível, menor tarifa de água e saneamento. Os desafios são muito grandes no domínio de água e do saneamento, em matéria do planeamento, de investimento e regulação técnica e económica, avança o Ministro da Agricultura e Ambiente. Disse que nós, por exemplo, só no setor da água e saneamento, teríamos que investir cerca de 35 milhões de euros anualmente durante 20 anos para alcançarmos os objetivos que temos em matéria, portanto, de água e saneamento. Significa assegurar um bom serviço para todos, a quantidade de água para todos, o acesso ao saneamento para todos, num nível de um país árido que é Cabo Verde. Portanto, os desafios são enormes, já se fez muito, mas ainda há muito a fazer em matéria de planeamento, em matéria de regulamentação, em matéria também de investimento, conduzir os bons investimentos estruturantes. Estão previstos novos investimentos para aumentar as redes do setor de água e saneamento em todas as ilhas de Cabo Verde, estações de tratamento, unidades de reutilização das águas residuais, entre outros. Também o Governo está a trabalhar para ainda este ano implementar o sistema da tarifa social de água. Está a ser trabalhada, vai ser uma tarifa social que é definida e aplicada por um sistema de escalonamento. Neste momento, os técnicos, portanto, as instituições, estão a trabalhar arduamente para, com a máxima urgência, possamos, de facto, pôr em prática, aprovar e pôr em prática estes princípios. Ainda este ano, com certeza. O novo Conselho de Administração da ANAS é composto por Miguel Ângelo de Moura, António de Pina e Inácio Mendes.
Vários agricultores e criadores de gado têm reclamado do não acesso ao programa de emergência para a mitigação da seca e do mau ano agrícola. O Ministro da Agricultura e Ambiente, por sua vez, garantiu que o programa já está em curso, pois uma boa quantia já foi implementada e já está a ser utilizado pelos agricultores. O Ministro da Agricultura e do Ambiente salientou que é preciso ter muita paciência e bom diálogo para que este problema possa ser resolvido da melhor forma. Avança que os 50 mil contos disponibilizados pelo Governo para o crédito já foi implementado. Os 50 mil contos que foram destinados pelo Governo para o crédito já foram completamente implementados e o Governo vai ter que reforçar esta verba. Isto é bom ou isto é mau? Está-se a veicular esta notícia como uma má notícia. Não, é uma boa notícia. Porque significa que há um recurso que foi colocado à disposição dos agricultores e que foram utilizados pelos agricultores a bem das suas explorações. Para reforçar a linha de crédito no setor agropecuário, o Governo pretende reunir-se ainda esta semana com vista a disponibilizar mais recursos. Vamos reforçar, se necessário, estes recursos e o Governo vai, nos próximos dias, debruçar sobre esta questão e reforçar os recursos para o crédito aos agricultores. E então nós vamos discutir este assunto ainda esta semana e tomar esta medida ainda esta semana, mas deixe de dizer o seguinte, como eu disse, se nós já implementamos 50 mil contos em crédito, as pessoas ainda estão a começar. Quando é que o programa vai começar? Ou seja, não há um conjunto de medidas. Por exemplo, a abertura de empregos públicos. Muitas câmaras municipais já abriram empregos públicos e já estamos em condições, já há recursos para se poder processar e efetuar os pagamentos. Portanto, os vales-cheques já foram distribuídos a nível dos concelhos para depois serem de facto distribuídos aos agricultores. Esta é uma medida que tem que ser feita com bastante cuidado, porque caso contrário estaremos a desperdiçar recursos. Vários agricultores e criadores de gado têm reclamado da falta de apoio do Governo. Muitos dizem que ainda não tiveram acesso às medidas do programa de emergência anunciada pelo Governo. O Presidente da República, na sua mensagem de fim de ano, considerou que o ano 2017 foi um ano de muita luta para enfrentar os desafios que se apresentaram e para consolidar os ganhos que vêm sendo conseguidos pelo país. Perante isso, alguns praenses da capital consideraram a mensagem rica e de uma boa reflexão. O mais alto magistrado da nação cabo-verdiana, no seu discurso de fim de ano, referiu-se que o ano de 2017 foi um ano de luta, visto que o país enfrentou alguns problemas, como o paludismo. De forma especial, lembrou dos agricultores e criadores de gado que enfrentaram neste momento as consequências da seca e do mau ano agrícola. Falou da perda da presidência da CDO, entre outros assuntos. Para alguns paraenses, Jorge Carlos Fonseca passou uma mensagem rica e que exige reflexão. Mensagem muito rica, muito desafiante e que Talibano para pensa e reflete muito sobre Cabo Verde para o futuro. De fato, o que Flan concorda com ele, para morrer tinha coisa mariar, mas também tinha coisa bom. Na maneira que me não hoje a maneira de cabo-verdiano e na maneira que nós próprios sabendo uma chuva que chove. Foi uma mensagem de chamada de atenção para o que também no futuro. Eu sabia como o Presidente da República se nascer mandato final. Então é uma recomendação que é da para o Governo e também a todos os atores na Cabo Verde para que mantenham um sentido mais proativo em termos de governabilidade. O chefe do Estado disse também no seu discurso que precisamos ser mais ambiciosos e ousados. Apesar de poucos ganhos, Jorge Carlos Fonseca salientou que os cabo-verdianos têm uma sina de resistir, ousar e vencer. Teve ganhos, não teve ganhos, teve perdas mais que ganhos. Foi assim a opinião de alguns praenses. Eu tive ganhos. Para morrer de luta. Depois, esse ano chove,
Gostavam vendas também. Depois para lutar, para poder olhar ganho mais difícil. Verdadeiramente, foi um ano de muita luta, grandes lutas. Marcação na Cabo Verde, o mundo inteiro teve lutas, mas foi de grandes ganhos também para Cabo Verde, porque de um país que chega depois de 15 anos de um outro regime, chega, já não consigo dar saltos positivos. Então, o senhor se dá conta com o presidente Completamente de acordo com o nosso Presidente da República, que fez um grande discurso. Fica nos representantes para tomar medidas que ajudam nós, cidadão, dia a dia no país. Então, a senhora, que teve seu ganho? Que teve, hoje mais perda de que ganho. Houve ganhos e houve perdas, né? Houve ganhos e houve perdas. A mesma está falando na nossa participação na comissão da cereal, que não fica para trás, pensa embora, portanto, na minha maneira de hoje houve algum fracatua, mas também acho que nunca estava muito bem preparado em termos de representatividade. Através da sua mensagem de cerca de 20 minutos, o Presidente da República estimulou o governo a prosseguir com apoio para o setor social e para intensificar esforços para soluções definitivas em relação à crônica vulnerabilidade do país, adveniente do mau ano agrícola. Pescadores das diferentes comunidades pescatórias no Porto Novo Santo Antão desejam para 2018 uma maior atenção da idilidade e do Governo, lembrando que no ano transato o apoio às pescas neste concelho foi praticamente nulo. Os operadores da pesca artesanal neste município dizem enfrentar enormes dificuldades e queixam-se da falta de apoio da Câmara Municipal de Porto Novo e do Governo, esperando que 2018 seja o ano de concretização dos apoios que a autarquia tem vindo a anunciar de forma sistemática, escreve a Infopress. Os pescadores clamam por apoios na reparação e modernização das embarcações e reivindicam ainda a criação de infraestruturas de apoio ao setor, com destaque para arrastadouros de botes em todas as comunidades pescatórias. Diz a mesma fonte que o presidente da Associação dos Pescadores da cidade de Porto Novo, Alterino Correia, além de apoios na melhoria das embarcações, defendeu ainda a reconversão urgente do setor das pescas neste município para responder à situação de penúria por que passam os operadores locais. A edilidade portonovense reconhece que não tem conseguido apoiar como se desejava o setor das pescas neste município, mas acredita que em 2018 a situação poderá melhorar. Tempo agora para conferirmos opiniões fortes desta quarta-feira. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Caros telespectadores da TIVER, espero que tenham passado um bom fim do ano 2017 e desejo a todos que o ano 2018 seja também um ano pleno de realizações, de satisfação, que venha a ser bom para todos nós. Principalmente para o país, que venha a ser também um bom ano. Queria dedicar aqui esta primeira abordagem à greve dos polícias. Já foi muito debatido, mas mesmo assim há um outro aspecto que eu gostaria aqui de acrescentar, sem querer ser repetitivo em relação a tudo que já foi dito ao longo da última semana. Em primeiro lugar, tem sido já recorrente e ficou marcado nesta questão, neste dossiê, que o seu primeiro-ministro é muitas vezes colocado na situação de ter que reagir em socorro dos seus ministros. Sempre que o ministro se vê em dificuldades, nós tivemos essa experiência várias vezes no Ministério da Cultura, algumas vezes também no Ministério da Educação, só para citar alguns assim de cabeça, e agora tivemos a administração interna. Ora, parece-me que a administração interna não acreditou que os polícias iam realmente avançar para a greve. Acho que não se prepararam para este cenário.
porque já houve ameaças noutras alturas e nunca se concretizou. Ou se no caso de se concretizar não acreditaram que a adesão seria tão grande. Aqui, naturalmente, a direção da polícia aponta números à volta de 40%, a direção do sindicato aponta mais de 90%. Podemos facilmente ver que entre os 40% da entidade patronal e os 90% dos sindicatos, com certeza essa greve teve uma adesão acima de 70%, isso não há dúvidas. Pelas imagens e pelo número de manifestantes que nós vimos na rua, mas também pela absoluta ausência de agentes de segurança nos dias da greve. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha andado pelas ruas aqui da Santa Praia, falo daqui da Santa Praia concretamente, viu que havia uma ausência enorme da presença dos agentes da polícia na rua. Ainda relativamente à intervenção do seu primeiro-ministro, neste caso, greve dos polícias, pareceu uma intervenção, portanto, já tinha dito, tardia, mas sobretudo uma intervenção muito musculado. Ou seja, a intervenção do seu primeiro-ministro foi no sentido de se fizeram a greve, arcarão com as consequências, sobretudo os que não aderiram ou não compareceram perante a requisição civil, que é um dispositivo legal, diga-se de passagem, mas aqui, apesar de ser um dispositivo legal, vamos imaginar, eu não estou a ver o governo a processar 300, 400 agentes, porque de uma questão legal poderia transformar-se numa questão política, e todo o discurso que tente pôr em causa a liberdade de expressão que os cabo-verdianos conquistaram com muito esforço de várias gerações, seria mal visto pela sociedade, penso eu. Também uma outra questão que surgiu a debate e que foi tornado público pelo secretário-geral do MPD, que é a possibilidade de se discutir a proibição dos agentes de autoridade fazerem greve. É verdade que há países onde esta questão existe, mas também nós temos exemplos em países que adotam essa possibilidade. Portanto, há vários exemplos e temos vários exemplos em todo o mundo. Aqui, contudo, nós podemos até discutir. A sociedade civil, os partidos, as congregações religiosas, as ONGs, quer dizer, podemos até discutir esta questão, se os agentes de autoridade pública podem fazer greve ou não, ou em que circunstâncias o podem fazer. Podemos até discutir essa questão. Contudo, o que me pareceu não pouco contraproducente é trazer essa questão à discussão nesta altura. Ou seja, pareceu-me mais uma tentativa de querer cercear uma liberdade, pôr em causa a legitimidade da greve, do que propriamente discutir algo com coerência completamente extemporâneo. Ou seja, a greve é um direito e exerceram dentro do direito constitucional que lhes é atribuído. Portanto, a ter que se discutir essa questão terá que ser numa outra altura, não agora. Tendo em conta que estamos a iniciar um novo ano civil, não é fácil fazer previsões e nem tenho esta pretensão, mas posso partilhar aqui com os ouvintes alguns desejos. Quais são os meus desejos para 2018? Um dos meus desejos é que efetivamente o país cresça a 7%, como foi proposto pelo governo. Não parece fácil, parece pouco provável, mas vamos manter essa fé, que através desse crescimento a nossa economia possa gerar mais empregos. Portanto, o governo também se comprometeu com algumas metas em termos de emprego, e emprego é o que faz falta, sobretudo na camada jovem, um dos grandes desafios do país. Portanto, há também uma outra questão que eu gostaria que fosse discutido com seriedade e com profundidade, e que saísse soluções consistentes, que é a questão da regionalização. Portanto, foi um dos cavalos de batalha do Movimento para a Democracia e que depois de ter se transformado em governo ainda está patinando com essa questão. É preciso perceber o que é que o governo quer em termos de regionalização, que modelo de regionalização, como implementar. Portanto, seria bom que este ano dessemos passos concretos, pelo menos na consolidação de uma proposta, de um projeto de regionalização.
Uma outra questão também que eu gostaria que fosse discutida, e que é paralelo a esta questão da regionalização, é a questão da atribuição do estatuto especial para a cidade da Praia. A nossa Constituição da República defende e deixa esta possibilidade como uma necessidade. Portanto, é algo que está plasmado na nossa Constituição e que precisa ser materializado. A cidade da Praia alberga 150 mil habitantes e é uma cidade enorme daquilo que é a dimensão do país, que é um país de 500 mil de habitantes. Tem uma estrutura autárquica muito desadequada àquilo que é a realidade da cidade, a realidade do país. Portanto, é preciso uma nova estrutura administrativa para dar vazão às várias necessidades do país. E com o quadro atual, o quadro autárquico atual, esse cenário já está completamente ultrapassado. Portanto, é um dos desejos meu que, pelo menos, essa questão volte à discussão. Não sei se durante o ano de 2018 será possível devolvê-lo ao Parlamento e voltar a discutir essa questão, mas seria bom que se desse passo nesse sentido. É bom também ter em conta que a única vez que essa questão foi ao Parlamento era líder da bancada do MPD, na altura o atual primeiro-ministro, o Dr. Luís Correia Silva, e a bancada do MPD chumbou a proposta na altura. Portanto, esse é um pressuposto importante para que o diálogo com a oposição atual seja um diálogo mais maduro e que os consensos sejam alcançados de uma forma séria. Porque, caso contrário, também vamos ter a repetição, mas agora ao contrário, se não for algo em que a oposição seja muito envolvido e muito participado, não vai acontecer. Mas também temos que ver que, se paralelamente, se essa questão for levada ao Parlamento de uma forma avulsa, os deputados das outras ilhas não vão aderir a este projeto sem que, paralelamente, o projeto de regionalização seja apresentado de uma forma consistente. Portanto, são apenas alguns desejos para 2018 e vamos ver. Estaremos aqui no fim do ano para ver quais foram concretizados. Portanto, reforço o meu voto de uma boa semana a todos e um bom ano 2018. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Para trás, opiniões fortes, vamos agora seguir manchetes do mundo. África do Sul, montanhista e guia morre e outro fica ferido após acidente na Table Mountain, na cidade do Cabo. O Congo Democrático, cardeal Laurent Monsengo, condena como ato bárbaro a operação contra manifestantes que protestavam contra o presidente Joseph Kabila. Mali, presidente Ibrahim Boubacar Keïta nomeia Soumelo Boubaye Maïga como novo primeiro-ministro depois de Abdoulaye Idrissa Maïga ter demitido inesperadamente. Egito, avançado de Liverpool Mohamed Salah, nomeado jogador árabe 2017 em sondagem sem jornalistas árabes desportivos, antes do anúncio na quinta-feira de quem é o jogador africano do ano. A Costa do Marfim, futebolista Salomon Kalou dá a pacientes no seu país natal uma nova oportunidade de vida através da sua fundação de investigação sobre os ruins.